A paz do Senhor, irmãos, aqui é o pastor Gil Ferraza, da Igreja de Jesus Cristo, Filho de Davi, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. E hoje eu gostaria de estar trazendo para os irmãos mais um estudo bíblico, para que possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E hoje, o nosso estudo bíblico tem um tema muito polêmico. O que o nosso Deus pensa sobre corrupção. É um tema muito polêmico que nós vamos estudar hoje. E para poder estudar esse tema, vamos ler o livro de Isaías, capítulo 33, do versículo 15 e 16, que está escrito assim: aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse o homem que habitará nas alturas, seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Também vamos encontrar um versículo que fala de corrupção em Amós, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: pois sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. E também vamos encontrar na Bíblia também um versículo falando sobre corrupção em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 7, que diz assim: a opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. Irmãos, desde a descoberta do esquema no Brasil de lavagem e desvio de bilhões de reais envolvendo a Petrobras, empresários e políticos têm manchado a imagem do nosso país. Por causa disso, temos ficado revoltados, nos sentindo impotentes, e a pergunta que vem à nossa mente é: será que Deus se preocupa com a nossa nação? Porém, antes de responder essa pergunta, nós devemos entender que a corrupção sempre existiu. E a Bíblia trata desse assunto diversas vezes. Eu tenho certeza que muitos brasileiros já se perguntaram: onde está Deus nessa situação? Quando é que Ele vai julgar os corruptos, já que a nossa justiça não faz nada? Nós devemos saber que Deus vê todas as coisas e que Ele é completamente justo, ou seja, Ele promete bênção sem medida àqueles que obedecem, mas também julga com rigor todos que se recusam a andar conforme a sua justiça e fazer a sua vontade. Como vemos, somente corrupção e injustiça nos jornais, isso nos traz às vezes muita tristeza de vermos que o nosso país tem muita corrupção e muita injustiça. E nós pensamos que o mal está no controle, que não vale mais a pena sermos honestos e tementes a Deus. Mas a Bíblia deixa claro que devemos continuar fazendo o que é certo, o que é honesto, pois no tempo certo os ímpios colherão consequências terríveis. Olha o que diz em Romanos capítulo 12, do versículo 17 a 21. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de Deus. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome,
dele de beber. E se tiver sede, dele de beber. Ou seja, a Bíblia diz que se o nosso inimigo tiver fome, nós devemos dar de comer. E se tiver sede, nós devemos dar de beber. E fazendo isso, nós amontoaremos brasas vivas sobre a nossa cabeça. Nunca se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Nós vamos encontrar isso escrito lá em Romanos, capítulo 12, do versículo 17 a 21. E o que nós podemos fazer, já que a corrupção existe, já que a impunidade existe, já que a corrupção existe no nosso país? É comum nos sentirmos incapazes de fazer qualquer coisa diante de tanta sujeira e corrupção. Mas Deus nos exorta a orar pelo nosso país, a orar pelos nossos governantes, principalmente por aqueles que são nossos líderes. E por incrível que pareça, ainda existem homens e mulheres dedicados a fazer o que é certo, mas infelizmente ficam impotentes por estarem rodeados de pessoas corruptas. E esses governantes, eles precisam de nossas orações e da sabedoria de Deus. A Bíblia nos manda orar pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso está escrito lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 2. Irmãos, imagine só como seria o nosso Brasil se todos orassem, ao invés de ficarem reclamando do governo. Não estou dizendo que não temos motivos para reclamar, mas quero dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. E em momento algum, ela diz que devemos amaldiçoar os nossos liderados, os nossos governantes, o nosso país. Devemos sim, de acordo com a Bíblia, convocar o povo de Deus para orar e entender o momento da história em que estamos vivendo. Deus tem promessas de restauração e avivamento para o Brasil. E eu acredito, como pastor, que a mudança virá a partir de nós, a Igreja de Cristo. Mas se continuarmos vivendo presos ao pecado, independentes de Deus, explorando a fé das pessoas, se prostituindo com o Deus da segurança, da reputação, da fama, do egoísmo, da vaidade, da luxúria, Deus não cumprirá as suas promessas, porque a corrupção está até dentro da igreja. Quando pastores roubam o povo, fraudam as pessoas dentro da igreja, fazendo comércio da fé, fazendo com que o púlpito seja um balcão de negócio, fazendo com que a igreja seja a praça de comércio. Até dentro da igreja nós encontramos a corrupção, onde a igreja precisava ser exemplo para as pessoas. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Além disso, irmãos, nós, cristãos convertidos, não cristãos aparentemente convertidos, precisamos combater a corrupção através do nosso próprio exemplo. Tem cristão que não é exemplo, tem cristão que é desonesto, tem cristão que é mentiroso. Isso mesmo. Ou você acha que somente quem ocupa altos cargos políticos podem se tornar corruptos? E eu quero citar, irmãos, alguns exemplos de corrupção presentes no nosso dia a dia, que muitas vezes nós não percebemos e fazemos isso como dizendo que somos cristãos e fazendo coisa errada. Nós não damos nota fiscal, nós não declaramos imposto de renda, nós tentamos subornar o guarda para evitar a multa do carro, nós falsificamos às vezes documento em troca de alguma coisa.
Às vezes, nós não devolvemos o troco que nós recebemos errado. Roubamos a assinatura de TV a cabo. Furamos a fila. Compramos produtos falsificados. E no trabalho, batemos ponto pelo colega, mentindo que foi o colega que bateu. Falsificamos assinaturas. Mentimos. Dizendo que a Bíblia fala uma coisa, enquanto que a Bíblia fala outra completamente diferente, achando que com isso Deus não vai enxergar os nossos pecados. Irmãos, a mentira é do diabo, e cristão não pode ser mentiroso. Ou cristão vive na verdade servindo a Deus, ou vive na mentira servindo o diabo. Tem que partir do cristão, o exemplo para os nossos filhos, para as nossas filhas, para que tenhamos uma geração melhor. E se nós, irmãos, aceitarmos esses pequenos atos de corrupção, que às vezes nós mesmos fazemos, nós estaremos concordando com as coisas erradas que vemos em nosso país. Sabemos que este mundo nunca será perfeito até a volta de Jesus. E enquanto o Senhor não vem nos buscar, Deus quer que sejamos luz neste mundo, em trevas, glorificando através das nossas atitudes, através da nossa vida, através do nosso exemplo. Como que nós vamos querer pregar a verdade se a nossa vida é uma mentira? Então, irmãos, vamos procurar ser exemplos. Antes de cobrar alguma coisa do governo e das pessoas, vamos procurar nós fazer as coisas certas. Vamos procurar nós ser exemplos de honestidade, ser exemplos de cristãos convertidos. E nós, irmãos, precisamos votar. Precisamos votar sim. Mas como que nós podemos votar? Em primeiro lugar, temos que escolher um candidato que esteja com os princípios de vida e valores mais próximos da Bíblia. Em segundo lugar, esse candidato não pode ter um histórico de corrupção, um histórico de fraude, um histórico de mentira, um histórico de desonestidade. E em terceiro lugar, nós temos que votar em um candidato que procure valorizar o nosso dinheiro, abaixando o preço das coisas. Porque quanto menos nós pagar nas coisas e mais nós ganharmos, mais nós vamos prosperar. Nós temos que tirar da nossa mente que nós somos os culpados de vivermos na miséria. Não! A miséria às vezes vem por causa de um governo corrupto, por causa de um governo que só governa para o seu bolso e não para o povo. Então, não vamos votar de qualquer jeito nessas eleições, mas vamos escolher de uma maneira correta em quem nós vamos votar, e vamos procurar votar na pessoa mais honesta e na pessoa que tem valores e princípios cristãos, e vamos procurar nós sermos exemplos de cristãos e ter valores cristãos na nossa vida, para que as pessoas olhem esses valores cristãos na nossa vida, principalmente os nossos filhos, principalmente as nossas filhas, principalmente a nossa família e principalmente as pessoas que andam à nossa volta. Porque não adianta nada a gente querer cobrar honestidade se nós não somos honestos. Não adianta a gente querer cobrar a verdade se nós somos mentirosos. Então, para a gente poder cobrar aquilo que é correto, primeiramente nós, cristãos convertidos, precisamos fazer as coisas corretas. Amém? Glória a Deus, aleluias, aleluias. Vamos orar rapidamente então, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós te pedimos que o Senhor, meu Pai,
Venha, meu Pai, abençoar o nosso país, venha abençoar os nossos líderes, venha abençoar, meu Pai, os políticos desse país, para que eles trabalhem honestamente e trabalhem em prol do povo brasileiro. Oh, meu Deus, nos dá sabedoria, meu Pai, em quem nós vamos votar nessas eleições. E principalmente, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, faça com que nós, cristãos convertidos, sejamos exemplos de honestidade, para poder cobrar honestidade das outras pessoas. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.